Olá pessoal, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula sobre o coeficiente de correlação linear. Já tivemos várias aulas sobre esse assunto, já vimos a fórmula, já vimos as propriedades, já vimos o diagrama de dispersão, enfim, já vimos muita coisa, já resolvemos questões de prova. Qual que será o objetivo da aula de hoje, né? Aqui na tela as questões que a gente já resolveu. O objetivo da aula de hoje será dar um fecho, né? Vimos muita coisa, então vamos dar um fecho, vamos resumir e fechar. Então, qual que vai ser o nosso passo a passo hoje? Primeiro, vamos dar uma rápida revisada em tudo que foi visto. Depois, vamos resolver uma bateria grande de questões de prova. Então, essa aula será um pouco mais comprida, porque a gente terá várias questões para a gente poder praticar bastante. Então, vamos lá. Vamos relembrar rapidamente, né? Revisão. Tudo que foi visto. Primeiro, a gente viu que o coeficiente de correlação linear, ele mede a força da relação linear entre duas variáveis. Mede a força da relação linear entre duas variáveis. Como assim? Ou seja, ele mede o quanto que os pontinhos do diagrama de dispersão se aproximam de uma reta. O quanto os pontinhos do diagrama de dispersão se aproximam de uma reta. É isso, tá? E esse coeficiente ele pode assumir valores no intervalo de -1 até 1. Ele pode assumir valores nesse intervalo. Quando ele assume o valor extremo -1, significa que temos uma reta perfeita decrescente. A reta é perfeita e decrescente. Quando ele assume o valor 1, que é o outro extremo, a reta é perfeita, mais para cima, crescente. Quando ele cai bem no meio aqui, ó, em 0, significa que a gente não tem reta nenhuma. O diagrama de dispersão fica assim, ó. O diagrama de dispersão ficaria assim. Ele teria pontinhos nos 4 quadrantes. Teria pontinho aqui, pontinho aqui, pontinho aqui, pontinho aqui. E a gente não tem sugestão de reta alguma, não tem nenhuma reta aí sugerida. Então, nesse caso, o R vale 0. E, além disso, o coeficiente ele pode assumir valores entre estes pontos notáveis. Ele pode assumir, por exemplo, menos 0,8, mais 0,7. Então, vamos dar um outro exemplo? Por exemplo, aqui, ó, um outro caso. Os pontinhos eles não estão exatamente ao longo de uma reta, mas eles sugerem uma reta para cima, né? Olha a reta sugerida aqui, ó. Existe uma reta sugerida. Então, nesse caso aqui, o coeficiente não daria 1, porque para ser 1 tem que ser uma reta perfeita. Não foi reta perfeita. Mas seria algo próximo de 1, de repente 0,8, não sei, estou chutando, tá? Então, é isso. Vimos também que esse coeficiente tem uma fórmula. Nós vimos várias fórmulas, e usar uma ou outra vai depender da questão, do que a questão está fornecendo. Então, uma primeira fórmula, que ela é mais intuitiva, é essa daqui. Basta eu pensar assim, no diagrama de dispersão eu quero trazer todos os pontinhos para próximo da origem. Então, eu vou fazer os desvios, vou subtrair da média. Então, eu vou pegar x e vou subtrair da sua média. Aí, eu obtenho o desvio, que é x minúsculo. Eu vou pegar y e vou subtrair de sua média, e vou obter o seu desvio, que é o y minúsculo. E se eu multiplicar os desvios, eu vou saber se eu estou no quadrante par ou ímpar. Lembra disso, né? Quando eu multiplicar os desvios, eu vou saber se eu estou no quadrante par ou ímpar. Por quê? Porque se o produto der positivo, é o quadrante ímpar. E se o produto der negativo, é quadrante par. Então, esse é o primeiro passo, é saber em que quadrante eu estou. Porque nos quadrantes ímpares, reta para cima. Nos quadrantes pares, reta para baixo. Então, o primeiro passo é isso, é fazer o produto desses desvios, para ver quem está ganhando, se tem mais quadrante ímpar ou mais quadrante par. E aí eu pego, e para eliminar o efeito do tamanho da amostra, eu faço a média, divido por n. E depois eu elimino o efeito da dispersão. Eu divido pelo desvio padrão de x e pelo desvio padrão de y. Pronto, essa é a fórmula mais intuitiva de todas.
Essa é a fórmula mais intuitiva de todas. Além disso, eu posso trabalhar essa fórmula. Se eu trocar o desvio padrão de x pela sua fórmula e o desvio padrão de y pela sua fórmula, então eu substituo σx pela sua fórmula, σy pela sua fórmula. Eu vou cair numa outra fórmula, que ela é idêntica à anterior, né? Elas sempre vão bater, que será essa daqui. Então, pronto. Se eu trocar... Opa, aqui ficou errado, não era sigma, era somatório. Então, se eu trocar os desvios padrão, o de x e o de y, pela sua fórmula, vou trocar onde tem sigma x, onde tinha sigma x, eu substituo pela sua fórmula. Onde tinha sigma y, eu substituo pela sua fórmula. A gente chega nessa segunda linha aqui, que equivale à linha anterior. Eu não vou repetir esse passo a passo, porque esse passo a passo já foi feito em aulas anteriores, tá? Essa segunda aqui é a fórmula de definição. Aqui ficou errado, aqui é somatório, perdão. Essa segunda fórmula aqui é a fórmula de definição. Quando a gente vê a definição do coeficiente de correlação linear, a gente vê sempre essa fórmula aqui. É a fórmula de definição, essa que eu estou pintando de amarelo aqui. Muito bem. Além disso, eu posso aplicar a propriedade distributiva aqui, aplicar a propriedade distributiva aqui e aplicar a propriedade distributiva aqui também. Onde tem setinha azul, eu aplico a propriedade distributiva. Como assim, Vitor? Por exemplo, no numerador eu tenho aqui desvio de x que multiplica desvio em y. Então, a propriedade distributiva é fazer isso aqui, ó. X vezes y barra, média de x vezes y, média de x vezes média de y. Eu aplico a propriedade distributiva no numerador e no denominador. Então, se eu aplicar as propriedades distributivas, eu chegarei numa terceira fórmula, que é essa daqui. É somatório de x vezes y menos n vezes o produto das médias. Então, como é que ficou o numerador? O numerador ficou somatório de x vezes y menos n, que multiplica o produto das médias. Isso ficou o numerador. E no denominador? O denominador vai ficar assim. Parte em x, somatório de x quadrado, menos n, que multiplica o produto das médias. Só que agora é x com ele mesmo. Então, vai ser x barra vezes x barra, ou x barra ao quadrado. E a parte em y? A parte em y é parecida. Eu vou ter o somatório de y com ele mesmo, menos n, que multiplica o produto das médias. Só que agora é média de y com ele mesmo, então é a média de y ao quadrado. Então, essa é uma terceira fórmula. Essa é uma terceira fórmula. As três fórmulas sempre vão bater, é evidente que elas sempre vão bater, elas se equivalem. Então, usar uma ou outra vai depender dos dados que a questão te fornecer. Por exemplo, se a questão te der direto os desvios padrão, você vai para a primeira fórmula. Se a questão te der direto o somatório dos desvios, você vai para a segunda fórmula ou para a primeira. Se ela te der o somatório de x vezes y, você vai para a terceira. Depende do que a questão te der, tá? Vamos ver alguns... antes do exercício, continuando a revisão. Vimos também que se multiplicarmos x e y por constantes de mesmo sinal, R se mantém. Se multiplicarmos x e y por constantes de sinal oposto, R troca de sinal. Vimos também que as constantes aditivas não impactam no coeficiente de correlação linear, ou seja, se somarmos uma constante AX ou AY, isso em nada impacta no valor de R.
Então, de novo, constantes aditivas não impactam no coeficiente de correlação linear. Constantes multiplicativas impactam. Se elas forem de mesmo sinal, o R se mantém. Se elas forem de sinais opostos, o R inverte, troca de sinal. Tudo isso foi o que nós vimos até aqui, né? Então, uma revisão bem rápida de tudo o que foi visto nas aulas anteriores. Vamos para as questões. Primeira questão, Coveste diz o seguinte: numa sala com 23 alunos, foi observado para cada um deles o número de faltas. Quantas vezes a pessoa faltou? Então, isso aqui vai ser a variável x. X vai ser o número de faltas. E outra variável observada foi a nota final na disciplina. Então, isso aqui vai ser y. Y vai ser a nota final. Y é a nota. Y é a nota. A questão me informa ainda que a correlação linear de Pearson, calculada entre as variáveis, foi de menos, tem um sinal negativo aqui, menos 0,57. Então, o nosso R é de menos 0,57. Identifique a alternativa correta quanto ao uso da correlação linear para a avaliação dos alunos. Antes da gente ir para as alternativas, vamos só entender esse coeficiente. Se a gente fizer um diagrama de dispersão, aqui vai ser x, a quantidade de faltas, e aqui y, a nota do aluno. O coeficiente ele deu negativo, então ele sugere uma reta para baixo. Ou seja, nós teremos pontinhos predominantemente no quadrante ímpar, nos quadrantes pares, perdão. Reta para baixo. E essa reta não é perfeita, não foi um coeficiente menos 1. Se fosse menos 1, a reta daria perfeita. Não foi, foi menos 0,57. Então, a reta não será perfeita. Então, temos sugestão de uma reta para baixo, mas a reta não é perfeita. O que quer dizer isso? Que eu vou ter alguns pontinhos abaixo da reta, alguns pontinhos acima da reta, entendeu? Vários pontos fora da reta. Porque a reta não foi perfeita, foi um R de menos 0,57. Menos 0,57. Então, o que isso sugere, né? A reta não foi tão perfeita assim, pois não tivemos um valor próximo de menos 1. Foi uma reta bem mais ou menos, né? Uma reta fraca, uma relação fraca, mas inversa, ou seja, quando uma variável aumenta, a outra diminui. A outra tende a diminuir. Tá bom? Quando uma variável aumenta, a outra tende a diminuir. Por isso que a reta é para baixo. Quanto mais o aluno falta, mais ele tende a tirar a nota baixa. Tende, né? É evidente que o coeficiente de correlação linear trabalha com um resultado geral, né, para todos os pontos. Nada impede que haja alunos muito fora da reta. É perfeitamente possível ter um ou outro aluno aqui. Um aluno que faltou muito e tirou nota alta. Pode ser que tenha? Pode. Mas esse aluno não é representativo. Ele está muito fora da reta, mas ele não é representativo, né? A maioria está ali mais próximo da reta um pouquinho. Eu posso ter um outro aluno aqui que faltou quase nada, né? A pessoa foi em todas as aulas e tirou nota muito baixa. Pode acontecer? Pode. Nada impede que exista esse aluno, mas ele não é representativo, né? A maior parte está ali mais próxima da reta mesmo, tá? Pronto, entendido isso, vamos para as alternativas. Letra A. Nenhum estudante com grande número de faltas tirou nota alta. Nenhum. Nenhum. Ora, isso aqui eu não tenho como garantir. Pode ter acontecido? Pode, mas eu não tenho como saber. É perfeitamente possível que tenha acontecido um caso extremo aqui, um ponto muito fora da curva. Um aluno que faltou muito e mesmo assim tirou nota alta. Pode ter acontecido? Pode, só que ele não é representativo, ele não impactou muito no resultado geral. Então, eu não tenho como afirmar essa letra A. Não é certeza que isso tenha ocorrido. Então, a letra A está errada. Letra B. Os estudantes com notas mais altas são, em geral, os mais ausentes. Em geral, não.
Em geral, eu tenho isso aqui, ó. Em geral, eu tenho isso aqui. Reta para baixo. Reta para baixo. Então, se aqui for a ausência, número de falta, né? Ausência. E aqui for a nota, então a nota cresce nessa parte aqui do gráfico, quando a ausência é pequena. As duas variáveis têm relação inversa, quando uma aumenta, a outra tende a diminuir. Então, para eu ter nota alta, em geral, eu preciso de pouca ausência. Praticamente não faltar na aula, ou seja, ir em todas as aulas, ou quase todas. Então, em geral, os mais ausentes não, são em geral os menos ausentes. Os menos ausentes. São em geral os menos ausentes, porque a relação é inversa, quando uma aumenta, a outra variável tende a diminuir. Se eu estou querendo nota mais alta, eu pego em geral os que faltaram menos. Letra B está errada. Letra C. Como as duas variáveis não são correlacionadas, deveriam ser usadas as duas variáveis para avaliar os estudantes. Elas são correlacionadas, sim. Como assim não são correlacionadas? São, e tem uma correlação de menos 0,57. Para elas não serem correlacionadas, o R deveria ser 0. Não foi 0, foi menos 0,57. Existe uma correlação, sim. Letra C está errada. Letra D. Poderia ser usada apenas uma das variáveis como critério de avaliação, pois elas são altamente correlacionadas. Altamente também não, né? Para ser altamente, vamos lá para o nosso intervalo, né? Então, o R pode ir de menos 1 até mais 1. Para ser altamente correlacionado, eu tenho que estar próximo de uma reta decrescente ou próximo de uma reta crescente. Eu tenho que estar perto de um dos extremos. Ou perto desse extremo, ou perto desse. Não foi o caso, né? Eu estou por aqui, né? Menos 0,57. Uma correlação ali mediana, não foi uma correlação alta. Uma correlação mediana. Então, elas não são altamente correlacionadas. Essa palavra aqui, altamente, faz com que a alternativa esteja incorreta. Letra E. Os estudantes com maior frequência tiveram, em geral, notas finais melhores. Perfeito, né? Os com maior frequência são aqueles com menor ausência. Menor ausência. Tiveram notas finais melhores. De fato, quando uma variável aumenta, maior nota final, tende a diminuir a outra, a quantidade de ausência. Então, é exatamente isso o que disse a alternativa está correta. Gabarito letra E. Gabarito letra E. Questão da CSEP. Considere a tabela abaixo das variáveis x e y. E aí tem duas variáveis na tela, x e y. O exercício pede o valor do coeficiente de correlação linear entre x e y. De partida, a gente já sabe que o R pode variar entre menos 1 e mais 1. Então, sem fazer conta, a letra A é absurda e a letra E também é absurda. Sobraram três alternativas. A letra B nos indica um coeficiente de menos 1, seria uma reta perfeita e para baixo. A letra D nos indica o coeficiente de mais 1, seria uma reta perfeita e para cima. E a letra C nos indica a ausência completa de retas. Então, eu estou em um dos três pontos notáveis, né? São os três pontos notáveis. Menos 1, reta perfeita decrescente. Mais 1, reta perfeita para cima. E 0, não tem reta nenhuma. Eu estou em um dos três pontos notáveis. Então, não preciso nem fazer conta. Basta avaliar em qual dos três pontos notáveis eu estou. Não precisa fazer cálculo. Note que quando o x aumenta, né, x vai aumentando. Aumenta de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 e 4 para 5. X está aumentando. O que acontece com o y? Y está diminuindo. De 8 para 6, de 6 para 4, de 4 para 2, de 2 para 0. Quando uma aumenta, quando o x aumenta, a outra, o y, diminui. Quando uma aumenta, a outra diminui. Isso aqui é uma relação inversa.
uma reta para baixo, coeficiente negativo, coeficiente negativo. Entre as alternativas que nos restam, só pode ser a letra B de bola, sem precisar fazer cálculo algum. Sem precisar fazer cálculo algum, gabarito letra B de bola. Próxima questão. Questão 11.22.359 do CESP-CEBRASP. Em um gráfico de dispersão, por meio de transformações convenientes, a origem foi colocada no centro da nuvem de dispersão e as variáveis foram reduzidas a uma mesma escala. Então, o que ele está falando aqui? Que no diagrama de dispersão, a gente fez umas alterações para os pontinhos ficarem próximos da origem, né? Eles vieram para perto da origem, é isso. Se nesse gráfico for observado que a grande maioria dos pontos está situada no segundo e no quarto quadrantes, então a maior parte está situada no segundo e no quarto quadrantes. E que aqueles que não estão nessa posição situam-se próximos da origem, então a correlação linear entre as variáveis, letra A será necessariamente fortemente positiva, letra B será fracamente positiva, será nula, fracamente negativa ou fortemente negativa. Então, vamos lá. Vamos desenhar o diagrama de dispersão. A questão nos disse duas coisas, que a maior parte dos pontinhos ficaram nos quadrantes pares, né? No segundo e no quarto quadrante. Esse aqui é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. O exercício disse que a maior parte dos pontos ficaram no segundo e no quarto quadrante. Ficou assim, ó. Então, é essa situação que a gente tem, tá bom? Então, a gente tem sugestão de uma reta para baixo, uma reta decrescente. O exercício disse ainda que os pontos que estão nos quadrantes ímpares, né, no 1 e no 3, estão bem pertinho da origem. Então, aqui assim, ó. Então, a gente tem reta para baixo, reta decrescente. O nosso coeficiente de correlação linear ele é necessariamente negativo. Então, a gente já cancela todas as alternativas que falam em correlação positiva. Ela não pode ser positiva, ela é negativa. A letra C também está errada, não é correlação nula, é negativa. Pronto, só com essa análise a gente já fica entre as letras D e E. A letra D fala que ela pode ser fracamente negativa. Pode. E a letra E fala que ela necessariamente é fortemente negativa. Só pela redação, né, a letra D é mais permissível, é mais flexível. Quem já tem prática de prova já desconfia, né? A letra E está muito rigorosa. Será que não existe um casozinho ali de exceção, né? Só por essa análise de semântica, né, já dá para desconfiar que o gabarito é letra D. Vamos explicar isso aqui no gráfico. O fato da correlação ser negativa, né, a gente já sabe que ela é negativa. Os pontinhos, né, sugerem reta para baixo. Algo assim. Para eu saber se ela é fortemente negativa ou fracamente negativa, eu precisaria de saber se estes pontinhos que estão nos quadrantes pares, que é a maior parte, se eles estão muito perto da reta. Se eles estiverem muito perto da reta, aí a correlação é negativa, e além de negativa, é fortemente negativa, forte. Então, vai ser um R bem próximo de menos 1, por exemplo, menos 0,98, certo? Esse seria um caso. Mas pode acontecer também de os pontinhos estarem, sim, nos quadrantes pares, a maior parte dos pontos está nos quadrantes pares. Só que eles estão nos quadrantes pares mais longe da reta. Longe. Afastados da reta. Bem longe. Então, eles estão nos pares, sugerindo a reta para baixo, mas mesmo assim eles estão longe da reta. Aí daria um R fraco. Por exemplo, um R de menos 0,15. Deu negativo? Deu, mas deu fraco. Fracamente negativo, né? Fraco. Então, eu sei que é negativo, mas eu não tenho como saber se é fraco ou forte. Então, pode ser fraco, letra D? Pode. Pode ser forte? Pode.
É necessariamente forte? Necessariamente não. Por causa dessa palavra aqui, a letra E está errada. Gabarito, letra D, de dado. Próxima questão. Próxima questão. Cesgran-Rio. Considere as afirmações a seguir a respeito do coeficiente de correlação linear R de Pearson entre duas variáveis. Primeiro item. Se R igual a 1, se R igual a 1, eu tenho uma reta perfeita para cima, crescente. A reta é assim, ó, é crescente, é para cima, e ela é perfeita. As observações estão todas sobre uma linha reta, ótimo. No diagrama de dispersão. Maravilha, correto. Item 2. Se R é maior que zero, então se R é maior que zero, eu tenho sugestão de reta para cima. A variável independente aumenta quando a outra também aumenta. Esse item aqui é um pouco complicado. A redação não está muito precisa, tá? A redação não está das mais perfeitas. A redação estaria correta se falasse que quando uma variável aumenta, a outra tende a aumentar. Isso seria o ideal. Por quê? Porque o R é maior que zero, eu tenho sugestão de reta para cima. Os pontinhos estarão assim, ó, sugerindo uma reta para cima. Mas nada impede que haja um ou outro ponto fora da curva. Um pontinho aqui embaixo, um pontinho ali em cima. Então, eu posso ter pontos bem longe da reta, tá? Pontos que quebram essa relação direta. Então, quando uma aumenta, a outra é certeza que aumenta também? Em geral, sim, mas pode acontecer um pontinho ali que fura essa regra. Então, esse item 2 é um pouco complicado. É difícil saber se o examinador está sendo impreciso ou se a alternativa está errada mesmo. Vamos guardar esse item 2. Com base no item 1, já vamos para as alternativas. O item 1 é caso clássico de item correto. Então, são corretas apenas. A1 está correta, A1 está correta. Então, eu já elimino a C, a D e a E. Vamos lá, vamos para o item 3, vamos ver o que a gente encontra ali. Se R menor que zero, a variável independente decresce quando a variável dependente também decresce. Então, o item 3 tem a mesma imprecisão do item 2, né? Não é que isso aqui sempre acontece, tende a acontecer. Então, pronto, o item 3 já nos deu a pista de que o examinador está sendo mesmo impreciso. Ele está sendo impreciso. Pronto, tendo essa dica em mente, vamos voltar para o item 2 e assumir a imprecisão do examinador. Então, vamos lá. Quando o R é positivo e uma variável aumenta, a outra tende a aumentar. Então, uma aumenta, a outra aumenta, tá? É isso que o examinador quis dizer. Então, o item 2 está correto. O item 3, o R é negativo, a relação é inversa. Quando uma aumenta, a outra diminui, né? Se o X aumenta, o Y diminui. E vice-versa. Se o X diminui, o Y aumenta. Uma é o contrário da outra. Uma é o contrário da outra. O que o item disse? Que uma decresce e a outra decresce também. Não, não é assim. As duas, elas têm comportamentos contrários. Se uma decresce, a outra aumenta e vice-versa. Sempre contrários. Então, o item 3 está errado. Errado. Se R igual a zero, não existe relação entre as duas variáveis. Está errado também. Não existe relação linear. Pode existir relação de outro tipo. Por exemplo, se o y for igual a x², o r aqui pode dar zero. O r deu zero. Significa que não existe relação linear entre as duas variáveis? Não. Só ocorre que a relação era de outro tipo, era do tipo de segundo grau, uma parábola, né? Não era uma relação linear. Então, o item 4 está errado. A gente fica com o nosso gabarito letra A. Gabarito letra A. Próxima questão. Questão 139.0422 do Sebrasp. Temos duas variáveis aqui na tabela, a variável B e a variável A.
E aqui é uma tabela de dupla entrada, né? Então, por exemplo, quando B vale menos 1 e A também, isso corresponde a 10% dos casos. Outro exemplo, quando B vale 0 e o A vale 1, isso corresponde a 0% dos casos, não tem nenhuma ocorrência desse tipo. E assim por diante, tá? Então, é uma tabela de dupla entrada. Considerando que a tabela precedente mostra o cruzamento de duas variáveis categorizadas A e B, que foram codificadas em 3 níveis de resposta, né? Elas podem assumir o valor menos 1, 0 e 1. Julgue o item que se segue. A correlação linear de Pearson entre as variáveis A e B é nula. A correlação é nula. Então, relembrando rapidamente da fórmula do coeficiente de correlação linear, né? A gente pega e faz o somatório dos desvios, né, dos produtos dos desvios, né, x vezes y. O desvio de x vezes o desvio em y. Então, de novo, né, eu pego o desvio em x junto com o desvio em y e eu somo para todos os pontinhos. Para que a gente faz isso? Para trazer todos os pontinhos para perto da origem do diagrama de dispersão, e aí eu somo todos eles, para saber se eu tenho mais quadrante par ou mais quadrante ímpar. Aí eu tiro uma média, porque aí eu elimino o efeito do tamanho da amostra, e depois eu elimino a dispersão. Eu divido pelo desvio padrão de x e também pelo desvio padrão de y, tá bom? A questão está afirmando que esse coeficiente é nulo. Para esse coeficiente ser nulo, o numerador tem que ser nulo. É a única forma de eu ter o R igual a 0, é se essa parte aqui for 0. É só essa forma de eu anular o coeficiente de correlação. Então, o meu trabalho vai ser esse. Eu vou ignorar todo o restante da fórmula, nem me preocupo com o restante. Vou focar só no numerador. Se o numerador for 0, o item está certo. Se o numerador não for 0, o item está errado. Meu trabalho vai ser, então, focar no numerador. Tá bom? Então, vamos lá. O produto A com B, deixa eu pegar essa imagem e trazer para cá. Ele pode assumir o valor menos 1. Nesses que eu vou pintar de amarelo aqui, ó. Ele assume o valor menos 1 nesses casos que eu pintei de amarelo. Por quê? Porque deu sinal contrário, né? Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E, de novo, menos 1 vezes 1 dá menos 1 de novo. Então, nesses casos que eu pintei de amarelo, o AB está dando menos 1, certo? E estes casos aí correspondem a 5 mais 10, 15% das vezes. 15% das vezes ele vale menos 1. Legal? Maravilha. Além disso, o AB pode ser igual a 1 também. O AB também pode ser igual a 1. Quando que o AB vai ser igual a 1? Quando eu tiver 1 com 1, o que acontece em 5% das vezes. Ou quando eu tiver menos 1 com menos 1, o que acontece em 10% das vezes. Total, 15. Então, 15% das vezes. E, além disso, o AB pode dar 0. Quantos por cento das vezes que isso acontece? No restante, né? Até aqui eu já tenho 15 com 15, 30. Em 70% das vezes, o AB dá 0. Vamos, então, para a nossa fórmula. Nós vimos que basta nos preocuparmos com o numerador da fórmula, que é o somatório de x vezes y, ou, no nosso caso, né? A e B. A e B. Na aula de correlação, a gente usa as letras minúsculas para indicar desvios, né? Para indicar desvios. Então, A minúsculo é quem? É a variável original A menos a sua média. E B minúsculo é a variável original B menos a sua média. Certo? Se você aplicar a propriedade distributiva, A vezes B barra, média de A vezes B, média de A vezes a média de B. Se você aplicar a propriedade distributiva, que a gente estuda lá no nosso curso, né? A gente viu no nosso curso teórico, a gente vê várias vezes essa propriedade distributiva. A gente chega numa outra fórmula que é equivalente, que seria esta fórmula aqui,
somatório de A vezes B, menos N, que multiplica o produto das médias. Ou seja, este somatório aqui do começo, dá o mesmo resultado desta última linha aqui. As duas linhas são equivalentes entre si. E você pode decorar as duas, ou pode aprender a aplicar a propriedade distributiva, o que eu acho muito recomendável, né? Porque senão você começa a ter que decorar fórmula demais. A propriedade distributiva, na verdade, é bem rapidinho de se aplicar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar os cálculos a partir desta linha aqui de baixo. Vamos lá, então. O primeiro termo que nos interessa é o somatório de AB. O AB, ele pode assumir o valor menos 1 com chance de 15% e mais 1 com chance também de 15%. Então, é simétrico, né? O mesmo tanto de menos 1 corresponde ao mais 1. Quando eu for somar, um cancela o outro e o somatório vai dar 0. Então, esse primeiro termo aqui, ele vale 0. Menos N, que multiplica média de A. Quanto é a média de A? Bom, o A, ele pode assumir o valor menos 1 com chance de 20%, o valor 0 com chance de 70% e o valor 1 com chance de 10%. Então, a média de A vai ser 20% vezes menos 1, mais 10% vezes 1. Então, isso aqui vai dar menos 0,1. Essa é a média para A. Então, N que multiplica menos 0,1. Vezes média de B agora. Vamos para a média de B. O B, ele assume o valor menos 1 em 20% das vezes, o valor 1 em 20% também, e o valor 0 em 60%. Então, B é simétrico em torno da origem, né? O mesmo tanto de menos 1, 20%, bate com o de mais 1, 20%. Quando eu fizer a média, vai dar 0. Então, a média de B vai ser 0. Média de B vale 0. 0. Então, 0 que multiplica qualquer coisa dá 0. Então, eu vou ficar com 0 menos 0. Isso aqui dá 0. O numerador da fórmula é 0. Se o numerador da fórmula é 0, o coeficiente de correlação linear é 0. Então, portanto, o item está correto. O item está certo. Próxima questão. Próxima questão, Selecom. Questão de número 105, 721, 8. Na tabela a seguir são fornecidos 5 pares de valores correspondentes às variáveis x e y. Então, x assume os valores 10, 20, 30, 40 e 50. Y assume os valores 10, 10, 20, 20 e 40. Pode-se dizer que o valor da correlação entre x e y é um número compreendido entre. Então, vamos lá. Antes de mais nada, note que todos os valores são múltiplos de 10. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os valores de x e vou dividir por 10. Os valores de y também vou dividir por 10. Como as duas constantes são positivas, o coeficiente de correlação linear não muda, ele permanece inalterado. Então, vamos lá, vou colocar aqui já os valores modificados, tá? Para x e para y. Deixa eu centralizar aqui o texto. Então, vamos lá. X vai assumir os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Y vai assumir os valores 1, 1, 2, 2 e 4. 1, 1, 2, 2 e 4. Podemos calcular as médias, né? A média de x
Como é um conjunto simétrico, a média é o termo central. A média de x vale 3, a média de y vale 1 mais 1, 2, 4, 6, 10 dividido por 5, 2. Pronto, calculamos as médias. E agora vamos calcular os demais termos da fórmula do coeficiente de correlação linear. Eu vou usar a fórmula alternativa, né, que nós estudamos, que é essa daqui. Eu faço o somatório de x vezes y menos n vezes o produto das médias. E depois, no denominador, eu tenho duas raízes quadradas. A primeira é para x, então eu faço o somatório de x quadrado menos n vezes a média de x com ele mesmo. E depois outra raiz quadrada para y, onde eu tenho o somatório de y quadrado menos n vezes a média de y com ele mesmo. Muito bem, vamos calcular então todos os termos desta fórmula. Vou começar com o produto x vezes y. Então, vou ter uma coluna aqui para x vezes y. Vamos lá, então. Na primeira linha, eu tenho 1 vezes 1, isso aqui dá 1. Depois, na próxima linha, 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8 e 5 vezes 4 dá 20. Vamos totalizar, total. Então, 20, 28, 34, 35, 36, 37. É o total x vezes y vale 37. Pronto, com isso já calculamos o primeiro termo aqui, né? Essa parte aqui vale 37. Menos... Aliás, eu vou fazer embaixo, né? Vamos colocar embaixo. Então, o R vai ficar assim. Então, no numerador, a gente começa com 37, menos o n. Este n aqui é o número de elementos que nós estamos analisando. Tanto x quanto y são constituídos de 5 valores, são 5 pares de valores. O n vale 5. Menos n, que multiplica a média de x, já sabemos que é 3, e a média de y, já sabemos que é 2. Pronto, este é o numerador da fórmula. Vamos para o denominador. Vamos precisar, então, de uma coluna para x² e de uma coluna para y². x², na primeira linha, x vale 1. Quando elevar ao quadrado, continua sendo 1. Depois, 2. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 5 ao quadrado é 25. Vamos totalizar agora. Então, vamos lá. 9 com mais 1, 10. 35, 39, 49, 55. 55 é o total de x². Vamos para y² agora. Na primeira linha, o y vale 1, elevado ao quadrado continua sendo 1. Depois 1 de novo, depois 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4 e 4 ao quadrado é 16. Vamos totalizar. 16, 20, 24, 25, 26. 26. Maravilha! Então, vamos para as raízes quadradas agora. Então, para x, eu tenho somatório de x², já calculamos, é 55, menos 5, que multiplica a média de x². A média de x é 3, quando eu elevar ao quadrado, vai dar 9. O segundo somatório, eu tenho somatório de, a segunda raiz quadrada, eu tenho o somatório de y², que está aqui, nós já calculamos, vale 26. 26 menos n, o n vale 5, que multiplica a média de y, vale 2, ao quadrado. Maravilha, agora é só fazer os cálculos, né? No numerador, nós temos 5 vezes 2 dá 10, vezes 3, 30. 37 menos 30 dá 7. E no denominador, vamos lá, denominador agora. No denominador, nós temos 3 ao quadrado dá 9, vezes 5, 45, para 55, 10.
O próximo radical é 2 ao quadrado é 4 vezes 5, 20. 26 menos 20 dá 6. 6. Então, chegamos em 7 sobre raiz de 60. 7 sobre raiz quadrada de 60. Vamos para a próxima tela, né? Então, nós temos até o momento Então, nós chegamos no resultado 7 sobre raiz de 60. 7 sobre raiz de 60. O 60, a gente sabe que ele está entre dois quadrados perfeitos, né? O 64 e o 49. 64 e o 49. Deixa eu melhorar este sinal de menor igual aqui, de menor que. Pronto. O 60 está entre 64 e 49. Quando eu tirar as raízes quadradas, né? Tirar raiz, tirar raiz, tirar raiz, então, o que eu vou obter? Eu vou obter que a raiz de 60 estará entre 8 e 7, né? Então, essa fração aqui vai ficar 7 sobre 7, alguma coisinha. Então, vai dar um número alto, próximo de 1, né? Vai dar 0,9 alguma coisa, 0,8 alguma coisa. Um número próximo de 1. Número próximo de 1 é a letra D. Gabarito, letra D. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!